Boa noite a todos. Com as bênçãos divinas, eu dou aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Carmen. Peço à segunda secretária, a vereadora Luísa, que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Levantei os meus olhos aos montes, donde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permita que vacile o teu pé, nem dormite aquele que te guarda. Eis que não adormecerá, nem dormirá o que guarda a Israel. Nesse momento, apresento a ata da 14ª sessão ordinária, da Câmara Municipal. Quem não concorda, por gentileza, se manifeste. Sendo assim, a ata da 14ª sessão ordinária foi aprovada unânime. Correspondência em geral do interesse do plenário. Não tendo correspondências, eu passarei a comunicações enviadas à mesa pelos vereadores. Vereador Carlos Eduardo Ribeiro. Boa noite, presidente, demais companheiros vereadores. Gostaria de fazer um pedido de ofício, cópia ao prefeito, secretário de Saúde e ao nosso sargento dos Santos. Esse ofício, presidente, eu tive hoje ligando ao quartel de polícia por várias reclamações que a gente está tendo da sociedade carmense, onde vários comércios estão cumprindo a lei que determina e outros continuam vendendo. Casa noturna aberta, ponto que fala que é disque gás, comércio durante o dia todo, e nada disso está sendo observado. Aí liguei hoje para o comandante, ele falou para mim que ele não tem o que fazer, porque toda a cidade é acompanhado do Corpo de Bombeiro e da Vigilância Sanitária. E aqui em Santa Carmen, só fizeram o pedido que ele passasse nos comércios, fiscalizando, mas nada disso está tendo o apoio do município. Eles gostariam de ter esse apoio para fazer esse acompanhamento. Era isso. Vereadora Luísa Merlim Maziero. Boa noite a todos, senhora presidente, colegas vereadores, a todos que nos assistem via online. Eu gostaria de fazer 2 pedidos de ofício. Como eu estive em conversa com a presidente, a gente conversou para fazer junto, mas se todos os colegas vereadores quiserem assinar também, será um prazer. Para parabenizar a equipe de saúde pela cobertura vacinal alcançada na última campanha. Foi um recorde a nível estadual. A gente sabe o quanto é difícil as pessoas aderirem à campanha de imunização contra a gripe, e dessa vez nós alcançamos todos os indicadores, todas as metas. Então, parabenizar a toda a equipe de saúde pela campanha realizada. Também parabenizar a equipe da Polícia Militar pelos trabalhos que vem prestando em nosso município. E dizer que a gente sabe, vereador Carlos, falou aqui da polícia, que é difícil o trabalho, mas que eles exercem com muito zelo e carinho os nossos pedidos. Então, seriam esses 2 ofícios, senhora presidente. Muito obrigada. Vereador Diógenes Souza Araújo. Boa noite, senhora presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, em nome do qual cumprimento a todas as colegas vereadoras, aos colegas vereadores, aos servidores desta casa, meus cordiais cumprimentos, parabenizando todos pelo exercício da cidadania. Cumprimento de forma muito especial e carinhosa todas as pessoas que porventura estejam nos acompanhando via online. Quero, senhora presidente, fazer 2 pedidos de ofício ao prefeito municipal, com cópia ao secretário de obras, para que seja feita, na verdade, a reconstrução, senhora presidente, na avenida principal,
com sentido Sinop, Santa Carmen Sinop, no entroncamento ali com a avenida da Expo Carmen ali, já não tem mais asfalto, senhora presidente, ali já virou uma verdadeira valeta, passível de acontecer um acidente grave ali. Nós sabemos que do empenho do secretário de Obras em estar fazendo toda a parte estrutural aí da cidade, de asfaltamento, meio-fios, enfim, mas nós não podemos esquecer o trajeto principal, que é a avenida principal ali, o asfaltamento ali, a recuperação, na verdade, né? E até mesmo, senhora presidente, antes de fazer esse trabalho, que faça uma sinalização ali, porque seguramente vai acontecer acidente se a gente não tomar essas medidas urgentes. O outro ofício também, o prefeito, com cópia ao secretário de Obras, para que também, senhora presidente, faça a recuperação do asfalto da última rua do residencial Esperança. Passei hoje, inclusive, dei de encontro com a viatura da Polícia Militar. Primeiro que a rua ali é estreitinha, mas ali já tem uma valeta, né? E está colocado ali restos de construções ali, e, na verdade, conforme o veículo ali vai ficar emperrado. Então, que faça essa recuperação urgentemente. São esses 2 pedidos de ofício, senhora presidente. Muito obrigado. No grande expediente, nós temos uma matéria para encaminhamento, né, Comissão Geral de Pareceres, o projeto de leis número 024/2020 e número 25/2020, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual eu passo na mão do vereador Jaimésio, o presidente da comissão. Senhora presidente, a comissão recebe os projetos ora encaminhados e dentro do prazo regimental estaremos dando parecer. Passaremos agora para as indicações, né? Indicação número 025/2020, de autoria das vereadoras Luleide Silva Alves Cabral e Luísa Merlim Maziero. Peço o primeiro secretário, o vereador Diógenes, que faça a leitura da indicação. Indicação número 025 de 2020, autoras Luleide Silva Alves Cabral, Luísa Merlim Maziero. Senhora presidente, com base no regimento interno dessa Câmara Municipal, depois de ouvindo o soberano plenário, encaminha-se a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Rodrigo Aldrey Franz, para que determine a construção de abrigos em pontos de ônibus na esquina da rua Tamandaré com a rua Princesa Isabel, nas proximidades dos residenciais Viver Bem, Esperança e Itororó, e na Avenida do Comércio, na esquina com a rua Marcílio Dias, na cidade de Santa Carmen, Mato Grosso. Câmara Municipal de Santa Carmen, Estado de Mato Grosso, em 8 de junho de 2020, assinada pelas brilhantes vereadoras Luleide e Luísa. Peço à vereadora Luísa que dê a justificativa da indicação. Mais uma vez, cumprimento a todos, especialmente aos que nos assistem via online no dia de hoje. Sabemos, né, que não podemos fazer sessão aberta, mas também sabemos que muitas pessoas continuam nos assistindo. Essa indicação, senhora presidente, nós fizemos em conjunto, porque no primeiro ano do nosso mandato eu tinha feito ela já, e a presidente teve alguns pedidos e me convidou para nós repetirmos a mesma indicação na data de hoje. Sabemos que tem o pedido também da vereadora Elisete num ponto de ônibus no Casulo, né? Então, se possível, atender a todos esses pontos de ônibus seria muito importante. Esses pontos aqui nós referimos, 2 entre os residenciais, onde passa, né, o ônibus, pois agora o ônibus já busca os alunos nos residenciais, então na época de chuva é bem complicado.
E na época agora da seca, a gente sabe que esse sol também judia bastante. Tendo um ponto, seria bem acolhedor para todos esses alunos. Tá. Sabemos que também na época da chuva, os alunos universitários também sofrem bastante, né, para pegar o ônibus. Por isso a gente pediu, além desses 2 entre os residenciais, um ali na escola municipal, e o outro no final da Avenida do Comércio, na chegada, na verdade, da nossa cidade, onde a gente sabe que muitas pessoas esperam a van, esperam ali também carona, né? A gente sabe que é um ponto bem movimentado em termos de espera de locomoção. Então, por esse motivo, por acolher melhor essas pessoas que necessitam ainda desses transportes de ônibus, carona, van, é que a gente solicita através dessa indicação, esses 4 pontos de ônibus, lembrando também do ponto de ônibus que a vereadora Elisete, né, solicitou no projeto Casulo. Então, por essas necessidades, a gente pede a ajuda e a compreensão dos demais vereadores. Seria isso, muito obrigada. Senhores vereadores, a indicação está em discussão. Vereadora Elisete. Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores e a todos que acompanham nossos trabalhos via online. Quero parabenizar as vereadoras autoras pela indicação e realmente se faz necessário esses pontos para o aluno, para as pessoas, né? E aqui friso novamente, vereadora Luísa, para fazer, quando for executar essa obra, no projeto Casulo também. A gente sabe da dificuldade lá no período principalmente no período da chuva, que as crianças correm nas áreas das casas e causam um transtorno às famílias. Então, peço carinhosamente ao prefeito, ao secretário de administração, à secretária, para que, no momento que for executar esses pontos de ônibus, que vê a necessidade em todos os locais que se faz necessário. Então, quero aqui manifestar meu voto é favorável. Obrigada. Não tendo nenhum vereador mais a se manifestar, coloco a indicação em votação. Vereador Carlos Eduardo? Sim. Vereadora Marlene? Sim. Vereadora Luísa? Sim. Vereador Diógenes? Sim. Vereadora Ana Paula? Sim. Vereador Jaimésio? Sim. Vereadora Elisete? Sim. Vereador Celso? Sim. Sendo assim, a indicação número 025/2020, de autorias da vereadora Luleide e vereadora Luísa, foi aprovada unânime. Passaremos agora à indicação número 026/2020, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo Ribeiro e Diógenes Souza Araújo. Indicação número 026 de 2020. Autores, Carlos Eduardo Ribeiro e Diógenes Souza Araújo. Senhora presidente, com base no regimento interno desta Câmara Municipal, depois de ouvido o soberano plenário, encaminha-se a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Rodrigo Aldrey Frantes, com cópia ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Eduardo Malinski, para que seja equipado o espaço em frente ao viveiro de mudas, Alcídio Niederle, com iluminação e destinado à utilização para som automotivo no município e cidade de Santa Carmen, Mato Grosso, Câmara Municipal de Santa Carmen, Estado de Mato Grosso, em 9 de junho de 2020, assinado pelo brilhante vereador Carlos Eduardo e Diógenes Souza Araújo. Peço o vereador Carlos Eduardo que dê a justificativa da indicação. Boa noite, presidente, mais companheiros vereadores e as pessoas que nos assistem online e os que são aqui dessa casa. Senhora presidente, eu vou ler a justificativa, depois eu vou dar a minha. Temos a ciência que estamos vivenciando um período que não é permitido aglomerações de pessoas, mas sabemos também que este período é passageiro, e quando terminar, a vida e a rotina das pessoas ter uma normalidade. Muitas pessoas têm por diversão ouvir som automotivo. É fato que para que você possa ouvir som de alta intensidade, necessita de um local apropriado, local esse que não temos em nosso município, e muitas vezes é utilizado aproximadamente
proximidades da Ponte Seca, próximo ao cruzamento da Avenida do Comércio com a Avenida Itororó. Entretanto, este local fica próximo aos residenciais Esperança e Itororó, e isso causa constantes reclamações. Diante do exposto, e que indicamos para que seja iluminado um local mais afastado de residência e destinado para esse fim, fato que facilitará o trabalho da Polícia Militar e proporcionará diversão às pessoas que gostam de ouvir som automotivo. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação das propostas e empenho de Sua Excelência Prefeito Municipal e Secretário de Obras na execução desse simples, mas importante obra. Senhora Presidente, eu tive sendo procurado por algumas autoridades do município, eles que fazem o trabalho, né, e tem que estar acompanhando, sabemos ali onde eles fazem, né, próprio, mas é o lugar que hoje ainda pode fazer, que é longe da cidade, mas, enfim, as pessoas que moram ali nos residenciais é atrapalhado com o som. E aí eu conversando com eles mesmos que comentaram sobre ali. E aí foi onde eu chamei o nobre companheiro para estar fazendo essa indicação, que é simples, mas eu tenho certeza que vai alegrar muitos moradores e que gostam do som automotivo. E por isso eu peço aí aos nobres companheiros que ajudem a aprovar essa indicação. Vereador Diógenes. Mais uma vez, senhora presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, em nome do qual cumprimento a todos, os vereadoras e vereadores, as pessoas que se fazem presente e as pessoas que, porventura, estejam nos acompanhando via online. Quero aproveitar a oportunidade, senhora presidente, de pedir o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras na aprovação dessa indicação, mas especialmente aqui quero cumprimentar meu colega vereador Carlos Eduardo pelo companheirismo e pela sensibilidade também, né, de compreender e entender parte da sociedade que prestigia e que gosta do som automotivo. É importante, senhora presidente, que esses entretenimentos eles sejam assim construídos às margens da cidade, primeiro para a questão da expansão também, depois para respeitar parte da sociedade que não gosta desse tipo ou já passou dessa fase também, tem uns que não gostam, né, mas que não passou, mas que não gostam desse tipo, mas nós temos que respeitar, a sociedade é plural, e a função nossa é contemplar todos, né, seja jovens, crianças, adultos, os que gostam, os que não gostam, né, nós temos que atender também essa comunidade. Portanto, é importante, né, a gente tem visto aí o próprio CTG, né, construído um pouco à margem da cidade, né, seguramente vai valorizando também essa parte da cidade, vai pelo menos procurando a infraestrutura para ser mais avançada para aquele lado também, e é dessa forma que se faz um crescimento ordenado da cidade. Portanto, gostaria que os colegas aprovassem aí, votassem favoravelmente a essa indicação, e mais do que isso, que o Executivo compreendesse também e atendesse essa indicação. Muito obrigado. Não tendo nenhum vereador mais a se manifestar, coloco a indicação em votação. Vereador Celso? Sim. Vereadora Elisete? Eu acho que a presidente não abriu espaço para manifestação, né? Perdão, nobre vereadora. Senhores vereadores, a indicação está em discussão. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, a todos que nos acompanham nos nossos trabalhos. Quero aqui falar referente a essa indicação aos colegas vereadores, a preocupação em atender também a esse público, né, que também tem essa vontade de ouvir som alto, a preocupação, e aqui na justificativa eu vejo, quando que foi falado pelo vereador Carlos, onde que
está tirando de um local próximo às casas para pôr em outro local. E eu pergunto, será que ali não tem tem chácaras perto, né? Às vezes não vai causar transtorno para esses moradores próximos também? Eu fico perguntando, porque às vezes a gente quer tirar de um local e pôr em outro local, e às vezes pode causar algum transtorno. Então, eu sei que o poder público, ele vem atuando, tomando medidas para atender também a toda a população, né, vereador Diógenes? Nós temos projeto aqui tramitando neste plenário, referente a lotes que estão sendo dados para o CTN também, como você citou, o CTG também, mas eu me pergunto, assim, ali próximo a esse local, então tem que ter um cuidado, temos que ver com o poder público, analisar bem o referente ao local, às vezes não seja esse local, mas providenciar um local para atender esse público também. A gente sabe que eles também gostam de ouvir som alto, como tem gosto, tem essas pessoas que têm essa afinidade para esse esporte, né? Apesar que a alta intensidade do som também é prejudicial à saúde, a gente sabe disso também. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Então, só a minha questão é que o poder público, ao receber essa indicação, que analise com cuidado para ver se não vai, às vezes, porque a gente sabe, quando eu trabalhava no poder público, na prefeitura, havia reclamações, na época, referente à questão do lixão ali próximo, referente ao lixo que ia nas chácaras, então a gente ouviu várias reclamações. Se agora houver reclamações referente ao som alto, às vezes o lixo que vai ficar depositado lá, então tem que ter um cuidado. Nós, como legisladores, como representantes, nós temos que ter esse cuidado. E sei que vocês estão também pensando nisso, o poder público está pensando nisso também, né? Então, só frisando essa questão do espaço, né? Eu sei que esses jovens, eles gostam disso, mas só essa questão, e quem que vai fiscalizar, quem que vai acompanhar esses trabalhos. Então, essa é o meu questionamento, colegas vereadores. Vereador Carlos Eduardo. Realmente, a vereadora Elisete tem certeza, tem razão, né? Mas nós tivemos fazendo, e por isso que eu procurei a própria autoridade, eu ouvi eles. É o lugar mais próximo da cidade, que pode não dar, porém, e que eles sempre têm que estar lá fazendo a rotina deles, como eles fazem ali, só que ali é no escuro, e tem 150 casas. E ali, se tiver uma ou outra, porque a maioria do chacreiro ali não moram ali. Ali é o Chiquinho mais próximo, a outra hoje é do João da Favorita, que era o Rui, alugada, só tem coisa ali, não tem moradores. Mas que o prefeito pode estar analisando. Isso aqui é um pedido de uma indicação para que nós possamos estar atendendo também essas pessoas. Obrigado pela preocupação. Vereador Jorge. Na verdade, quero aqui mais uma vez cumprimentar a senhora presidente, a vereadora Elisete, ao vereador Carlos Eduardo, que se pronunciaram. Na verdade, a gente está fazendo aqui, agora do primeiro momento, a gente fazendo a indicação para que o prefeito construa o local adequado, e essa adequação, ela compreende também uma normatização também, né? Então, a partir do momento que, se o prefeito assim entender que aquele espaço é adequado e que precisar futuramente regulamentar a utilização desse espaço, seja por decreto, ou seja por lei, a Câmara também estará aqui justamente para isso. Nós não podemos também tirar o sossego alheio se isso estiver ocorrendo, né? Então, por hora, é apenas a criação desse espaço, e se entender, mas, de toda forma, é muito válido a colocação da vereadora Elisete, porque nós tivemos aqui
ainda no começo da legislatura passada, na qual eu pertenci, nós tivemos aqui o arrancadão de moto em um local que talvez não fosse o adequado, né? Não sei, isso precisava ser discutido com a sociedade, enfim, onde as pessoas não tinham os banheiros, nem banheiros químicos, as pessoas utilizavam aquele espaço também para fazer as suas necessidades nos muros, enfim, houve reclamação também, inclusive foi motivo de fala deste vereador aqui também. Então, por isso que, ao colocar uma indicação dessa, a gente também não foge da responsabilidade, como Vossa Excelência colocou, né? Muito bem colocado, muito bem responsável as colocações de Vossa Excelência, por isso parabenizo, mas diante disso eu peço o apoio na aprovação da indicação. Obrigado. Vereadora Marlene? Eu vejo que essa indicação, como a colega vereadora, ela citou, fez uma colocação sensata, e vi também que os autores da indicação estão cientes da forma, do contexto disso aqui, se vier o executivo executar, aprovar essa indicação e for executado, porque tira-se um problema de um lado e coloca para outro, né? Então, realmente, como o vereador Carlos disse, lá tem menos 2 ou 3 famílias, mas são famílias, e que também nós temos pessoas especiais naquela estrada. Eu prezo muito por isso, né? Até vocês são prova disso, que o que já tramitou e que pode se tramitar aqui também, eu prezo muito por isso, porque não há mãe, não há pai que quer ver um filho que tem problemas, tirar a paz dele, tirar o sono dele, mesmo com medicação, não conseguir dormir. E nós sabemos que quando se usa o som, ele não tem horário para terminar, até às 4, 5, 6 da manhã, estão lá os jovens, né, com o som da forma que eles gostam de curtir. E é uma responsabilidade muito grande nossa, aqui no Legislativo, de fazer as indicações, é um direito nosso, e a responsabilidade maior nossa é de aprovar, e o Executivo for lá e executar. E aí depois nós vamos ter que ir lá fiscalizar se a nossa indicação e a nossa aprovação realmente está sendo aprovada para a sociedade. Então, é uma preocupação, sim, válida, mas os nobres colegas estão cientes disso, pela fala. Então, era isso que eu queria dizer, que eu também me preocupo muito e prezo muito pelo sossego, pela paz familiar. Muito obrigada. Vereador Carlos Eduardo? Eu vou dar uma... se eu não estou muito enganado, a casa mais próxima lá que tem um morador dá de 700 metros, quase 1.000 metros. Não tem ninguém próximo, igual nós temos aqui de 100 metros, 50 metros. Agora sim, né, eu coloco a indicação em votação. Vereador Celso? Sim. Vereadora Elisete? Sim. Vereador Jaimésio? Sim. Vereadora Ana Paula? Sim. Vereador Jorge? Sim. Vereadora Luísa? Sim. Vereadora Marlene? Sim. Vereador Carlos Eduardo? Sim. Sendo assim, a indicação número 026/2020, de autorias do vereador Carlos Eduardo e Diógenes Souza Araújo, foi aprovado unânime. Passaremos agora à indicação número 027/2020, de autoria da vereadora Elisete Terezinha Feiter-Welter. Peço ao primeiro secretário, o vereador Diógenes, que faça a leitura. Indicação número 027 de 2020. Autora, Elisete Terezinha Feiter-Welter. Senhora presidente, com base no regimento interno desta Câmara Municipal, depois de ouvido o soberano plenário, encaminha-se a presente indicação ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, o senhor Eduardo Malinski, para que seja feita a ampliação da rede de iluminação pública superpostes em toda a extensão das avenidas Riachuelo e Getúlio Vargas, na cidade de Santa Carmen, Mato Grosso. Câmara Municipal Santa Carmen, Estado de Mato Grosso, em 9 de junho de 2020, assinado pela brilhante vereadora Elisete. Peço à vereadora autora que dê a justificativa da indicação. Novamente, boa noite, senhora presidente, boa noite novamente aos colegas vereadores e a todos que nos acompanham. Apresento essa indicação para que seja colocado
superpostes na avenida, tanto na Avenida Riachuelo como na Getúlio Vargas. Parte dela já se encontra, a gente tem visto, e a iluminação pública traz uma segurança a todos que transitam, né? Então, eu peço ao Poder Executivo, à Prefeitura Municipal, juntamente à Secretaria de Obras, que faça a ampliação, né, dessas avenidas, conforme que já foi apresentada pelo colega vereador Celso, também aqui na Avenida Alvorada, aqui em frente, que agora já está pavimentada, então, com certeza, será executado também a ampliação. Então, eu peço aos colegas vereadores que aprovem essa propositura, para que o Poder Executivo possa estar atendendo. Muito obrigada. Senhores vereadores, a indicação está em discussão. Vereador Jorge. Senhora presidente, mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência, em nome da qual estendo os meus cordiais cumprimentos a todos os colegas vereadoras e vereadores, e mais uma vez a todos que nos acompanham. Quero aqui parabenizar mais uma vez a vereadora Elisete, a vereadora autora desta brilhante indicação, né? Eu tenho certeza que o Executivo estará urgentemente atendendo essa indicação tão importante para a nossa cidade. Haja vista, senhora presidente, que nós temos aí aprovado por esta Câmara de Vereadores um orçamento, salvo engano, ultrapassam 37 milhões de reais esse ano, isso com o financiamento Finisas, né? Nós temos aí a população nossa, como é uma população pequena, a infraestrutura que nós temos aqui, consequentemente, de pequeno porte, né? E então não faltará recursos para que contemple essa indicação, né? Como eu frisei aqui, né? Fazendo uma conta rápida, passa de 3 milhões de reais por mês aqui no município de Santa Carmen, diante deste orçamento. Se a gente fizer a divisão de 36, 37 milhões, dá para a gente então fazer aí bastante infraestrutura, e essa para coroar com chave de ouro essas duas avenidas, essas importantes avenidas com esta iluminação. Portanto, meu voto é favorável, senhora presidente. Não tendo nenhum vereador a se manifestar, coloco a indicação em votação. Vereador Carlos Eduardo. Sim. Vereadora Marlene. Sim. Vereadora Luísa. Sim. Vereador Diógenes. Sim. Vereadora Ana Paula. Sim. Vereador Jaimésio. Sim. Vereadora Elisete. Sim. Vereador Celso. Sim. Sendo assim, a indicação número 027/2020, de autoria da vereadora Elisete, foi aprovada unânime. Passaremos agora um requerimento número 003/2020, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo Ribeiro e Diógenes Souza Araújo. Na verdade, esse requerimento é da bancada, né, do PDT, o qual eu faço parte. Peço primeiro o secretário, o vereador Diógenes, que faça a leitura. Requerimento número 003 de 2020. Os autores da bancada do PDT, que compõem os vereadores Diógenes, vereadora Luleide e vereador Carlos Eduardo. Excelentíssima senhora Luleide Silva Alves Cabral, presidente da Câmara Municipal. Nos termos que dispõe o regimento interno desta Câmara Municipal de Santa Carmen, Estado de Mato Grosso, requeira a mesa, depois de ouvido o soberano plenário, para que seja encaminhado o presente requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Rodrigo Aldrey Franz, para que seja determinado de imediato a dispensa dos serviços ou servidores públicos que pertencem ao grupo de risco na cidade e município de Santa Carmen, Mato Grosso. Câmara Municipal de Santa Carmen, Estado de Mato Grosso, em 10 de junho de 2020, assinado por esse vereador que vos fala, vereadora Luleide e vereador Carlos Eduardo Ribeiro. Peço, né, ao primeiro secretário, havia esquecido, que dê a justificativa do requerimento, sendo ele um dos autores. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras e vereadores, mais uma vez quero aqui, diante desse requerimento, pedir o apoio de vossas excelências,
na aprovação deste requerimento. Requerimento este que é um desejo, né, da bancada do PDT, e eu tenho certeza que da maioria, né, ou se não todos os vereadores, diante desta pandemia. Nós temos observado, caso concreto, a Assembleia Legislativa tomou uma decisão muito importante, há mais de 40 dias, de dispensar, inclusive, os deputados que são acima de 60 anos, né, de suas atividades, por conta dessa excepcionalidade. Nós sabemos que são poucos os servidores que compreendem esta idade, mas não é só pela idade, também pelo grau de risco, por pertencer a esse grau de risco. Nós sabemos que na educação nós temos lá, as nossas aulas estão suspensas. Nós temos conversado com alguns servidores e perguntado sobre essa questão. A sociedade carmense está assustada diante desse cenário pandêmico, né? As orientações, inclusive do grupo que foi criado, são todos nesse sentido de ficar em casa, principalmente os que puderem ficar em casa, e nós sabemos que não há uma necessidade de estar todos os servidores lá da educação, principalmente não tendo aula, né? E se a gente puder evitar esse grupo de risco, é um pedido deles, né? A gente sabe que o prefeito tem esta sensibilidade, né? Já houve várias vezes uma tentativa de voltar ou não voltar às atividades escolares de forma definitiva, e nós sabemos que o risco é muito grande. As orientações do mundo inteiro é para que evite neste momento. Nós precisamos preservar as vidas, precisamos preservar a saúde, e o poder público ele tem essa prerrogativa, né, de fazer desta forma, né, selecionar esses grupos de risco, porque tem pessoas assustadas. Eu quero citar não vou dizer o nome da professora, mas o filho de uma professora que nem mora mais aqui pediu encarecidamente, porque ele trabalha, funcionário público federal, não está no local de trabalho, fazendo teletrabalho e preocupado, né, com a mãe que está fazendo essa atividade, né? E nós temos outros servidores que o Poder Executivo sabe muito bem quem são esses servidores e que tem que pertence a esse grupo de risco. Então, assim, uma atitude muito sensata e que não lesará os cofres públicos, porque as pessoas elas estão fazendo aí apenas um cumprimento do horário. Então, eu acho que essa parcela dá para a gente preservar. E a gente faz esse pedido através desse requerimento, pedindo a aprovação das senhoras e dos senhores vereadores. Muito obrigado. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Vereadora Luísa. Mais uma vez, cumprimento a todos, colegas vereadores. Eu quero parabenizar o vereador Egídio pela fala, pela preocupação. Quero me posicionar, conversei com a presidente hoje à tarde a respeito do requerimento e do meu posicionamento, que é contrário. Não sou a favor do requerimento, visto que não está sendo negado o afastamento das atividades a nenhum servidor, desde que o mesmo apresente o atestado médico, né? É solicitado que apresente o atestado médico, e comprovando o seu grau de problemática e de necessidade. Não são somente idosos que são grupo de risco, são hipertensos, diabéticos, gestantes, muitos outros. Se a gente for fazer um levantamento, é um número, sim, muito expressivo, vereador Diógenes. Só de idosos nós temos em torno de 18 pessoas, mais de 60 anos. Não seria a favor só de um grupo, que fosse só da educação, não. Se fosse para afastar, então, em massa, teria que ser todos. Então, por isso, a necessidade do atestado médico, comprovando essa necessidade. Também vejo que todos os servidores em todos os seus setores, por enquanto, estão sendo bem orientados. A própria, até terá uma palestra educativa amanhã no CEMEI sobre a questão do Covid.
todo mundo ganhou seus EPIs, máscaras e todo o suporte necessário. Os funcionários mesmo da saúde estão sendo monitorados sempre, constantemente. Tenho acompanhado também outros municípios, visto, por exemplo, Cuiabá, que é um caos do Covid, que vocês todos têm observado, os números crescentes de Cuiabá, inclusive dos óbitos. Em Cuiabá não foi afastado nenhum servidor, desde que com atestado médico comprovando. O problema é que os atestados por tempo indeterminado, 15 dias o município faz o pagamento, depois disso vai para o INSS. Então, seria isso que deveria acontecer aqui nesse momento também. Então, visto que não está sendo negado desta forma e que, sim, o município está dando, os servidores públicos estão tendo suporte, não adianta também afastar só servidor público, porque a gente tem muitos outros setores privados que têm aglomeração muito maior que no setor público e não tem as precauções que tem dentro do setor público. Temos empresas, temos um monte de coisa, então teria que afastar todo mundo. Então, o meu voto é contrário, por conta desses motivos. Não sou a favor do afastamento de quem tem necessidade, desde que comprove com o atestado médico, como já está sendo feito. Apresenta o atestado e é afastado do setor. Lembrando que nós também temos servidores, vereador Diógenes, acima de 60 anos, que estão aposentados e poderiam ter pedido a sua exoneração. E estão trabalhando porque precisam, ou porque, tem, mas então agora, nesse momento, teria opção, no caso de não estar trabalhando, mas optou por continuar. Então, assim, apresenta o atestado e vai ser afastado, Então, eu acredito, sim, vereador, que se nós nos cuidarmos, como tem que ser cuidado, não propagaremos de forma absurda. Só que o que está acontecendo, vereador? O que eu tenho observado, em alguns setores, o compartilhamento de chimarrão e de tereré, as praças, muitas pessoas estão indo sem máscara, mercados. Então, assim, será que é só dentro do trabalho que se pega coronavírus? Ou na rua e nos outros afazeres também se pega? A gente tem que cuidar da higienização das mãos. Sei que ninguém está livre, nem eu estou por estar atendendo diretamente, não estou livre, mesmo me cuidando, mas a gente tem que ter cautela não só no ambiente de trabalho, como nos outros ambientes, e não é o que eu tenho observado. Então, eu peço às pessoas também, sim, o comitê pede, fique em casa, no seu dia de domingo, de sábado e de domingo, se puder se proteger, se puder, se proteja, e quem não pode, Nós temos aí a Secretaria de Obras funcionando também, Então, vejo que dessa forma seria melhor. Seria isso, muito obrigada. Vereador Celso. Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras. Alguém esteja em casa nos assistindo, boa noite. Eu também me preocupo muito, porque eu já fui conversar com essas pessoas na escola também. A preocupação é muito grande, mas eu creio que ali, se cuidar, eu creio que não tem perigo assim, de estar contraindo. Eu vou dar um exemplo pelo seguinte: hoje nós temos a granja privada, ali tem em torno de 70 funcionários, e desses 70, 10 são no grupo de risco, Então, eu penso assim, às vezes a gente flexibiliza as pessoas daqui, mas esquecemos de outros, Então, concordo, a preocupação também, fui lá, conversei, eu até me dispus a, se precisar ir a algum lugar, a gente vai, mas o afastamento, se a pessoa for necessário mesmo, acho que ela tem que fazer, Tem que ir no consultar, falar, eu tenho bronquite, eu tenho alguma coisa assim que é relacionada ao pulmão, Mas se a gente for afastar todos, que nem eu vi aqui, que todos os servidores públicos do grupo de risco, Então a gente tem que pensar um pouquinho antes, porque lá também tem muitas pessoas assim.
E eu tenho certeza que eles não têm condições de estar, e eles estão se cuidando, é que eu vi lá a higiene deles, a preocupação, o dono da empresa, ele chega, banha, troca roupa, a hora de ir embora também, mesma coisa, banha, tudo certinho, álcool, tudo, né? Então, a preocupação nossa é esse é o que nós estamos fazendo, né? Mas eu acho que as pessoas dentro da a questão da escola, que eu já fui lá conversar, né? Tem como se cuidar um pouco mais. E essas pessoas que estão no grupo de risco, pode ter certeza, se eles for lá, jamais a secretária de saúde, a secretária de educação, ou até mesmo o prefeito, vai forçar eles a trabalhar, né? Então, eu também não sou favorável a isso, a questão de que eu vejo outras pessoas que também estão nesse grupo de risco, que a gente poderia fazer alguma coisa também. Era isso. Obrigado. Vereador Carlos Eduardo. Presidente, eu só de uma lida meio por cima, porque eu tenho uma semana que eu não estava vindo aqui na sessão e nem na Câmara, mas eu não concordo com o que o vereador falou. As empresas, os responsáveis são os donos. Agora, funcionário público, nós somos responsáveis. A granja lá, o patrão deles é eles. Eu sei que são amigos nossos que estão lá trabalhando, mas o patrão é responsável. Agora, os funcionários nossos somos nós. Nós sabemos que tem motorista de ambulância na quarentena. A situação não é fácil, é grave. O médico pediu que eu não viesse mais aqui, tanto que hoje eu falei para o presidente. E eu não vou ficar pegando atestado para amanhã depois falar que o vereador não está vindo porque está pegando atestado. Mas o médico proibiu vir aqui. Eu tenho vários, porém. Ele, vereador, pelo amor de Deus, se cuida. Segunda mesmo, eu estava lá, o vereador e o doutor foi lá, eu estava sendo medicado. Ele ainda queria meter a caneta para ele, para mim, vereador Germésio, não era para mim vir. Entendeu? Porque, ó, a situação, e a gente vem acompanhando. Quantos amigos nós perdemos essa semana? Se vocês não perderam, eu perdi 6. Eu perdi um de 28 anos ali em Sinop, que é amigo de infância, de jogar bolita. Então, a situação do nosso município chegou, e hoje nós temos sim que se precaver. A realidade hoje é como a vereadora aqui falou, eu parabenizo, vereadora, que eu vejo que vocês estão trabalhando, eu vejo o acompanhamento, entendeu? Mas nós somos responsáveis, sim. Adianta nós fechar os comércios, adianta fechar 2, 3, outro mercado lá atendendo todo mundo, a Deus dará, sendo que nós mesmos não estamos se precavendo. Essas pessoas, a hora que eles vinham apresentar o atestado, já foram, igual o médico falou, uma pessoa dessa, ele falou para mim mesmo, se você pegar mesmo, é difícil. Aí não adianta, depois que entubou, tchau. Aqui nós vemos hoje, ó, de ontem eu não tinha visto, e agora aqui que a vereadora postou, 9, já aumentou 2, todo dia está indo. Uma pessoa dessa, depois dos 60 anos, não é fácil se recuperar. Então, só que se derem o afastamento, fingira lá que ficam lá. Se vê na rua, aí é problema deles, só que nós somos responsáveis. Agora, desculpa aí o meu discurso, mas é assim que eu entendo, entendeu? E agradeço a cada um aqui, porque eu sei que cada um aqui é preocupado, eu vejo todos aqui hoje, né, tendo seu acompanhamento, mas as empresas, eles são responsáveis. Quando começou, eu vi que até os madeireiros pararam 15 dias. A maioria adiantaram as férias. Você acha que os funcionários queriam? Não, eles perderam com isso, porque muitos tinham programado o final do mês. E hoje que a epidemia chegou, nós estamos a todo vapor. Mudemos todo. No começo, que não tinha nada, fechemos. Agora que tem, nós estamos todo a vapor. Então, nós temos que fazer alguma coisa assim para a sociedade. Por isso que eu pedi aquele ofício. Mas a cabeça é de cada um. Desculpa aí. Vereadora Luísa. Pedi a fala novamente, gostaria de parabenizar o vereador Carlos. Eu, sim, me entristeço também com todas as perdas, sinto pelas suas também. O que eu me refiro, vereador, é que também as pessoas têm que ter um pouco de consciência, sabe? Porque é triste, ô presidente, a gente vê as pessoas reclamando, todos os dias o telefone da gente tocando, denunciando, fulano está suspeito e está na rua, fulano está suspeito e está trabalhando, fulano está suspeito e está rodando a cidade. Então, assim, as denúncias são imensas. Quem tem que se cuidar e ficar em casa é quem está suspeito
né? Quem está com sintomas. E aí, vereador, o que mais indigna é assim, a pessoa reclama, não quer isso, não quer aquilo, mas vai lá no trabalho, é complicado porque pega o coronavírus. Mas o presidente, quantas postagens eu recebi e prints eu recebi de pessoas que estão realmente reclamando, vereador, que o executivo isso não tá, e está lá em fila de caminhão, que está fazendo festa em Sinop, entendeu? Então é complicado. Como que a gente afasta as pessoas e justifica para o restante da população, olha, nós estamos afastando todo o grupo de risco e algumas pessoas desse grupo de risco estão aí. Como a gente justifica, sabe? Eu entendo a preocupação de todo mundo, mas eu acho que todos os setores estão, até o momento, recebendo todo o aparato necessário. Vão ser, sim, na escola mesmo, que eu acompanhei, foi recebido máscaras, aquele capacete, o atendimento a pais é com 1 metro de distância, não é para ter aglomeração de professores, o café não precisa estar todo mundo aglomerado tomando café no mesmo momento, então tem todas as recomendações, sabe? Eu acho que a gente pode seguir e, nos casos de realmente necessidade, pedir o afastamento via atestado médico. Vereador Jorge. Senhora presidente, é importante, muito importante, essa discussão, porque é uma situação inusitada. Ninguém tem uma receita pronta para o coronavírus. Ninguém tem uma receita pronta. Nós temos que trabalhar com os instrumentos que nós temos, como bem colocou o vereador Carlos Eduardo. Nós não podemos legislar dessa forma que nós estamos legislando na iniciativa privada. Nós estamos fazendo o dever de casa. Qual o prejuízo? Eu sinceramente, senhora presidente, eu passo às vezes para cumprir alguma agenda, cumprir algum compromisso em frente à escola. Aquilo, senhora presidente, me dá uma tristeza profunda. Eu, sinceramente, eu quero que os professores venham falar, então, se eu estiver errado, que aquilo ali é enxugar gelo. Aquilo é enxugar gelo, eles estão lá simplesmente cumprindo horário. Aquilo não vai funcionar, a educação no nosso município não vai progredir desta forma. E as vidas das pessoas não tem como recuperar depois que se vá. Então, nós temos que trabalhar com a margem. Vamos tirar o grupo de risco? Vamos, porque pelo menos nós estamos fazendo uma parte de um percentual. É isso que o mundo inteiro está fazendo. Nós não podemos ficar pensando, senhora presidente, de que, se não trabalhar, estão dentro... Porque o pensamento é econômico. Eu tenho certeza disso, que todo pensamento contrário é pensando no financeiro. Nós recebemos um recurso do governo federal e ele vai ter nem que comece a emitir moeda para poder salvar os municípios e os estados, porque nós somos uma federação. O município aqui teve, como foi falado aqui, até pelo líder do prefeito. Nós tivemos uma queda na receita aqui de 300 mil reais, mas o governo federal já está colocando esse dinheiro que está tendo um buraco na arrecadação. Então, eu sinceramente, isso é apenas um requerimento para que a gente vamos jogar com a margem. Se for 10%, nós vamos ganhar. Se for 20%, nós vamos ganhar. Agora, nós não vamos ganhar 80%. Até porque nós não estamos tratando de números e de dinheiro nesse momento. O que nós estamos falando é de resguardar o máximo possível, senão nós vamos ficar aqui macetando num discurso. Qual que é? Qual é o problema do pessoal de risco ir para casa? O município fazia parte dele. Vai para casa, você que é a comunidade de risco, faça como nem a Assembleia Legislativa fez. Qual é o prejuízo financeiro para o município? Quantos reais o município o erário público vai tomar de prejuízo? Quantos? Nenhum real. E nós sabemos que tem servidores da educação, estou dando exemplo, porque a maior pasta da educação tem servidores que estão com problema, amanhã ou depois é outro, tem gente que está assustado lá também. Então é esse propósito, não é para afrontar o executivo, não é para... Eu só não aceito um debate que prevaleça a ganância, a questão do dinheiro, né?
em relação à saúde das pessoas. Porque esse discurso não é aqui em Santa Carmen, esse discurso é no Brasil inteiro, porque nós temos um chefe do Executivo Federal imbecil. Essa é a opinião desse vereador, que está jogando a população justamente com esse discurso. Não, nós temos que fazer, porque a economia vai valer... Quando eu nasci sem nenhum dinheiro, e vou morrer sem nenhum dinheiro. E assim é todos. Obrigado. Vereadora Ana Paula. Boa noite, senhora presidente, boa noite, nobres colegas. Quero aqui fazer parte dessa discussão, pois sabemos da importância e da preocupação de todos os colegas, de toda a população, né, devido a essa pandemia. Não é só as pessoas, os funcionários públicos que estão apavorados, mas sim toda uma sociedade. Só quero estar também fazendo parte, como a vereadora Luísa disse, não foi negado a ninguém, nenhum funcionário que tenha risco, que seja da área de risco, que foi negado a ele. Então, todos os funcionários que tiverem e estão preocupados e são da área de risco, poderão ir procurar com o atestado, devido ao atestado, porque então a gente só está preocupado com uma parte dos funcionários, mas devemos estar preocupados, então, com um todo. Então, esses funcionários estão amparados por lei, se eles podem ir com um atestado, como nós tivemos, né, vereadora Luísa, se não me deixa fugir aqui, tivemos funcionária que foi afastada com um atestado, ela foi à procura e conseguiu o seu atestado. Então, ela está afastada. Então, todos esses funcionários que estão, eles podem estar fazendo a sua consulta, se é hipertenso, se é diabético, se está na área de risco, ele está sendo amparado, mas tem que estar comprovando e levar, né, e fazer o seu pedido. Seria isso. Nós também, eu falo assim, estou sendo procurada, a nossa área lá está preocupada, estamos tendo caso lá, como a vereadora Luísa disse, vamos ter toda uma orientação amanhã para os funcionários, com toda a segurança, com distanciamento, com máscara, mas vai estar indo uma profissional lá para estar orientando os nossos profissionais. Também quero estar falando também da parte do vereador, do nosso colega, que sempre está se manifestando e falando sobre enxugar gelo. É triste escutar isso, porque, então, quer dizer também que faculdade à distância, cursos à distância, são tudo inválidos. Eu estou com a minha filha lá, tenho a Ana Beatriz, que estamos tendo essas aulas online, essas atividades que os professores estão enviando para nós pais. Eu sei que nós pais temos que estar presente ali, ajudando os nossos filhos, e também, como eu passei para a professora, aonde eu estou no grupo, e passei para a professora. Professora, eu, como professora, pedagoga, e com todo o meu estudo, eu estou tendo dificuldade para ensinar a minha filha, para estar orientando a minha filha com essas atividades. Está sendo puxado, porque nós temos os nossos afazeres e muitos pais que não são funcionários públicos não estão afastados do seu trabalho e tem que chegar em casa e tem que estar orientando o seu filho. E, conversando com a professora, ela falou, colocou no grupo e pediu ideias para os pais. Então, como que podemos estar facilitando para um ajudar o outro, né?
E nós lá entramos em acordo para a gente fazer em matérias. Hoje português, amanhã matemática, depois ciências, e assim vai. A minha filha, não, eu falo assim porque eu tenho a minha experiência e também tenho outras crianças que os pais estão mandando vídeo e eles estão fazendo seu vídeo e mostrando o que eles estão aprendendo em casa. Então, eu acho que não é inútil, vereador, todo esse esforço, isso está desfazendo uma classe toda. Então, eu acho que não é inútil isso. A gente não é 100%, não é 80%, nem 70%. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Né? Então, quero só para concluir sobre o requerimento, que nós, lá está sendo amparado, com atestado, funcionário, pode procurar, que será afastado. Obrigada e boa noite. Vereador Jorge. Senhora presidente, eu continuo com muita tristeza, porque há pouco tempo nós tivemos um debate nacional sobre o Enem, para que as pessoas tivessem acesso. Quando eu vejo alguém falar que tem pela internet, tem videoaula, não compreende a realidade da maioria das pessoas. Né? As pessoas, tem gente que não tem mais um celular, o mesmo celular vai entrando ali, já não consegue pegar, tem gente que não consegue pagar a internet. E a educação nossa, ela é gratuita. Ela é gratuita. Ela não pode ser comparada com uma iniciativa privada. Então, eu digo, não é desmerecer os trabalhos dos professores. Os professores são inteligentes e sabem do que eu estou falando. A realidade não é essa. Nós não vamos trocar, por conta da pandemia, uma aula virtual, porque o município não tem condições para isso. E eu digo, o município não é o poder executivo, é a municipalidade. É a municipalidade. Nós não temos, essa realidade não é a mesma, e nós não queremos diminuir a qualidade. Os professores também, eu não sei se todos, mas eu tenho certeza que alguns não foram qualificados para fazer, e também não está fazendo pela internet. Nós temos que ir lá entregar atividade, vai lá e pega o papel, porque eu tenho filho lá também. Não é a nossa realidade, nós estamos falando de uma pandemia, nós não queremos politizar isso, pelo amor de Deus, não é isso que nós queremos dizer. Ontem era 7 casos, hoje já são 9. E nós não vamos pegar as pessoas e amarrar as pessoas, nós somos pessoas maduras, representantes do povo, que precisamos criar alternativas, e uma das alternativas que nós estamos colocando é essa aqui. Em relação a atestado, eu tenho certeza que tem médico, aqui tem um médico famoso aqui que estava defendendo a cloroquina, há pouco tempo pela internet. Os Estados Unidos mandou 2 milhões de frascos para cá e acabou lá nos Estados Unidos proibindo. Então, gente, vamos chamar para a racionalidade, nós não estamos aqui numa competição. Nós não estamos aqui numa competição, nós estamos tentando... É uma saída, se vai reprovar o requerimento, beleza. Mas eu tenho certeza que os médicos vão ver lá, você é hipertenso, cuida, mede a hipertensão e tal. E tem pessoas que vão ficar constrangidas e não vai nem querer ir lá. Nós estamos pedindo só a questão do bom senso da parte do executivo. Ele pode fazer isso? Pode. É uma questão política. Se quiser fazer, faz, não vai ter nenhum prejuízo. Se quiser não fazer, não vai fazer, e talvez haverá prejuízo. Obrigado. Não tendo nenhum vereador mais a se manifestar, coloco o requerimento em votação. Vereador Carlos Eduardo? Vereadora Marlene? Não. Vereadora Luísa? Não. Vereador Diógenes? Sim. Vereadora Ana Paula? Não. Vereador Jaimésio? Não. Vereadora Elisete? Não. Vereador Celso? Não. Sendo assim, o requerimento número 03/2020, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo Ribeiro, Diógenes Souza Araújo, a bancada do PDT, né, o qual eu faço parte, ele foi reprovado por 6 votos contra e 2 a favor. Eu quero falar um pouquinho também, sendo uma, né, que assinei o requerimento da minha bancada, eu concordo também com a fala que o vereador Carlos Eduardo teve, na questão, né, que até o vereador Celso colocou, nas áreas privadas, cada patrão, né, ele tem que cuidar do seu funcionário, né?
O vereador, ele não tem, tipo, essa autonomia para entrar em empresa alguma e né, falar o que está certo ou não. Cada patrão, ele vai seguir as normas, porque está sendo bem orientado, né? Todos, né? Não se fala em outra coisa. E a questão, quando nós tivemos, né, essa iniciativa, nós fomos procurados, eu liguei para a vereadora Luísa, e agradeço, vereadora, por sempre estar disposta, né, a estar conversando, a estar me atendendo. Nós sabemos que o grupo de risco, né, as pessoas no grupo de risco, elas são mais vulneráveis à contaminação do coronavírus, né? Então, como o vereador Diógenes disse, o município, ele não terá, sim, prejuízo nenhum. E, realmente, vereador Carlos Eduardo, a população está apavorada, né? A população está apavorada. Eu mesmo estou sendo procurada todos os dias, assim como a vereadora Luísa disse, muitas mensagens, né? E nós sabemos sim, né, que nós temos servidores, que foi aposentado, sim, vereadora Luísa, que poderia ter pedido exoneração, né, mas nós sabemos também da situação de cada um, né, nós sabemos da situação de cada assim, cidadão, o porquê que esse cidadão quis, né, permanecer no seu trabalho, que é um dinheiro a mais, né, para ajudar no sustento. Então, vereador Diógenes, como você disse, nós fizemos esse requerimento, né, pensando, e quando eu falo pensando, não é só no grupo de risco, nós estamos pensando na população, né, no geral, no servidor público em geral, né, como o vereador Carlos Eduardo disse, também tem motorista de ambulância, nós sabemos que temos servidor afastado, né, então isso é uma questão do bom senso do prefeito, né, um bom senso do prefeito Rodrigo. Nós estamos aqui, nós atendemos, né, a população nos procurou, apavorados, filhos de servidores também. Nós estamos fazendo nosso papel, igual cada um dos vereadores está fazendo o seu papel, e eu aqui, como presidente, respeito a opinião de cada um. Seria isso. Passaremos agora a palavra dos vereadores inscritos no grande expediente. Hoje nós só temos o vereador Diógenes Souza Araújo. Senhora presidente, mais uma vez, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras, parabenizar todos pelos brilhantes trabalhos prestados aqui no Parlamento. Me inscrevi justamente, senhora presidente, para falar um pouco, né, da questão da pandemia e da conjuntura nacional em relação ao coronavírus. Deixa a gente muito preocupado, como eu falei, é uma coisa nova, é uma experiência, talvez, para nós aqui, será única, né, porque nós estamos aqui nesse plano de passagem, né? E seguramente espero que seja uma experiência única, né? E, portanto, essa experiência aqui nos pegou com um mandato, onde cada um tem o seu ponto de vista, né? E nós não temos, como falei anteriormente, nós não temos uma ciência, não é uma ciência exata, não tem uma receita pronta para isso. Muito nos preocupa a questão da municipalidade no que diz respeito a dar suporte às pessoas que porventura vierem a se agravar a situação. Nós temos observados aí, inclusive hoje escutei aí um debate do ex-juiz federal Julier Sebastião, falando um pouco sobre essa situação, falando um pouco da capital e falando do estado de Mato Grosso. No começo da pandemia, o governo do estado dizia que nós tínhamos os leitos suficientes, inclusive para emprestar para os estados vizinhos, e agora a gente já diz que a situação já está se agravando, então para ele também é uma experiência nova. Em Sinop há uma luta muito grande por ser um polo, de conseguir mais 10 UTIs aí. E por que conseguir UTI? Quer dizer, porque a situação, conforme
os estudiosos na área, e aí eu ouvia muito, gosto muito de ouvir ele, e ele fazia já uma projeção, senhora presidente, que é o deputado Lúdio Cabral, ele fazia uma projeção, inclusive na ocasião nós tivemos na Assembleia Legislativa lá, participando de uma audiência pública com as agentes de saúde, Vossa Excelência estava junto, onde estava o deputado federal, o doutor Leonardo, que é um médico psiquiatra, inclusive chamando o deputado Lúdio Cabral de professor, que foi professor dele, ele fez a sua residência junto, observada pelo deputado e doutor Lúdio Cabral, e ele já fazia essa projeção com toda a equipe técnica da Universidade Federal de Mato Grosso, e as projeções não são das melhores. E isso vem se concretizando cada vez mais, né? Então, isso é muito preocupante porque os números estão aí. Isso são os números oficiais, e imagina os números não oficiais. Então, quando a gente traz um debate para a Câmara de Vereadores, é pela pouca experiência que nós temos, tentar contribuir de alguma forma, né? Eu falava em relação aí aos servidores públicos diante dessa pandemia, justamente porque foi a única coisa que a gente observou que estava próximo da gente para contribuir diante daquelas recomendações que nós já tínhamos, que é fique em casa, use álcool gel, lave as mãos, use máscara, né? Que isso aí é o beabá dessa lição que nós estamos levando aí diante dessa pandemia. Quando eu falo da questão ali dessa pandemia e da conjuntura nacional, e aí eu trago para a municipalidade, eu falo em relação, como eu falei anteriormente, em relação aos atestados, porque as pessoas, elas precisam de ter uma gestão humanizada, onde compreende. É claro que nós somos humanos e nós somos passíveis de erro. Dizer que, não fez porque fulano fez isso, fez aquilo. Não vamos fazer porque viu fulano, fez aquilo e não se comportou direito. Mas nós não podemos fulanizar quando a gente tomar certa atitude. Nós temos, por exemplo, uma servidora que foi exonerada, e eu vejo que foi exonerada de maneira persecutória, né? Porque os únicos 2 votos pela exoneração dela por ter dado um atestado, e aí não vou discutir a questão do atestado, porque tem que ver se esse atestado procede ou não, e eu já fui atrás de questão de atestado e levei aos órgãos competentes para saber, porque eu não sou perito nessa área de atestado. E os únicos que votaram são os 2 que têm cargos de confiança do prefeito. Então, leva a crer que o que é concursado e não tem cargo de confiança votou pela absolvição. E os outros que têm cargo de confiança votou pela condenação e a servidora foi exonerada. Estou dando exemplo, né? Isso por conta do atestado. Tem servidores que vão ficar com receio de ir lá, porque todo mundo sabe que eles são hipertensos, que tem problema cardíaco, independente se entrou com aposentadoria ou não, a municipalidade não tem legitimidade para questionar isso, porque é lei federal. Tanto que teve servidores, inclusive, que retornou, e eu já cansei de dizer isso, que voltou por força da justiça e morreu no trabalho, mas é um direito dele. Agora nós queremos inovar, criando leis inexistentes, inconstitucionais, onde serve apenas para perseguir os servidores. Nós temos que ocupar os nossos ânimos, exatamente, senhora presidente, a nossa inteligência, as nossas energias para criar coisas propositivas, como eu sempre sou cobrado, porque quando a gente fala aqui, porque você é a oposição, porque você é isso, porque é aquilo, você está falando de maneira... Não, eu estou ocupando o meu tempo, trazendo um ponto de vista que muitas vezes, muitas pessoas gostariam de ter essa voz. Então eu sou essa voz. Talvez eu não sou a voz do prefeito, ele já tem a voz dele aqui, mas talvez eu sou a voz de alguém que ninguém nunca escuta. Talvez eu seja, vai questionar lá se eu acho que eu sou essa voz, porque são 2 mandatos consecutivos e todos sabem como que é a minha campanha. Quem conhece o vereador Egídio sabe da forma que ele trabalha, né? Sabe do poder aquisitivo, sempre estive do lado do que não tem poder econômico, né? E essa é a minha forma. Eu estou aqui para... eu já cansei de dizer isso aqui, nós somos o sal da terra. E eu tenho o meu tempero, às vezes eu sou apimentado, salgado, mas tenho o meu tempero. Eu não sou insosso para não trazer esse debate saudável e representando essas pessoas, principalmente nesse momento. Repito,
Precisamos de gestores humanistas que compreendam o ser humano, porque o recurso aqui no município de Santa Carmen, ele é grande, como eu falei anteriormente, senhora presidente. Nós não temos uma infraestrutura, até porque não nos cabe uma infraestrutura de polo, de ter um hospital e de tudo isso, porque o município é pequeno. E aí não temos como comportar tudo isso diante, e temos um polo lá que é Sinop. Mas a estrutura que nós temos, o índice, o IDH nosso é muito maior do que a maioria dessas cidades no entorno, se a gente for colocar. Nós, como eu falei anteriormente, nós temos aí próximo de 37 milhões de reais. Aí ficam dizendo, diante de toda essa situação aí, fazendo as obras, é obrigação, senhora presidente. Eu queria ver fazer a diferença, tirando as obrigações, que é essa que eu estou fazendo também, que não estou fazendo diferença, eu estou cumprindo a minha obrigação, de fazer uma diferença agora na propositura, como eu falei, desse requerimento, de dizer, olha, aqui faltou 300 mil reais, mas o governo federal já calçou isso aqui, eu tenho condições de fazer uma grande diferença no estado de Mato Grosso, quem sabe no Brasil, de tratar o servidor assim. Eu sei, servidor, que você tem um problema cardíaco. Eu sei, servidor, que você tem problema de hipertensão. Portanto, sabendo disso, eu jamais vou ser penalizado pela Justiça, ser judicializado pelo Ministério Público, porque nós temos autonomia municipal para fazer esse tipo de coisa. Nós fazemos coisa, por exemplo, senhora presidente, que não nos é permitido, a exemplo, senhora presidente, a exemplo do ofício que eu mandei aqui, referente a Real Dados, em plena pandemia, gastar 17 mil reais e não tem capacidade de responder, senhora presidente, porque a resposta, ela não será dentro da legalidade se responder. Por isso que não respondem, e eu desafio, sabe, que me respondesse, porque eu contratei a Real Dados em plena pandemia e agora eu não tenho a capacidade, senhora presidente, de pegar e dizer para o servidor, você que ganha salário mínimo, porque eu não estou falando só de professor, como bem falou aqui, eu estou falando de todos os servidores, inclusive de servidores que ele não tem como fazer serviço online pelo celular, fazendo limpeza, fazendo café pelo celular, não tem como fazer. E tem servidor desse que eu me refiro que se enquadra, senhora presidente, desses critérios de grupo de risco. É disso que se trata, senhora presidente. É disso que se trata. Então, eu quero gastar todo o meu tempo dizendo isso, que um dia talvez seja sonho, talvez seja uma utopia que nós vamos ter essa gestão humanizada, porque no discurso fica muito bonito. Aí, quando você vê, vai pessoa já ligada à administração fazer doação de cesta básica, se autopromovendo, e você não vê uma fala em relação a isso. Você não vê uma repreensão em relação a isso. E isso nos entristece, senhora presidente. Portanto, não vou gastar os 20 segundos que me restam agradecendo Vossa Excelência. Vereadora Elisete. Senhora presidente, colegas vereadores, é triste a gente estar aqui quando eu lembro que em uma das minhas falas, eu falava que quando tivesse casos em Santa Carmen, a história de Santa Carmen seria diferente. Nós estamos vivenciando agora esse momento de pandemia. Referente a este quadro que a gente se encontra, onde que eu escutava o colega vereador Diógenes falando, nós temos nos preocupado, sim, com os nossos, toda a municipalidade carmense, nós nos preocupamos. Temos a obrigação nossa como servidores públicos, como legisladores, nos preocupar com a nossa população carmense. Não estamos virando as costas para os servidores, não estamos virando as costas para a nossa população, estamos fazendo o nosso trabalho. Preocupante neste momento dessa pandemia que nós estamos vivendo, como está aumentando em nossa cidade, como foi falado já anteriormente para os colegas, que os cuidados que nós devemos ter. E colega vereador Diógenes, referente a essa questão do servidor, eu tenho certeza, como foi falado hoje na discussão da propositura apresentada aqui,
que o servidor que tiver problema, indo ao Poder Executivo, conversando com o prefeito, conversando com o chefe da pasta, o secretário de cada pasta, vai ser atendido. Serão encontradas medidas para que esse servidor fique em casa. Eu tenho certeza que a gestão é humanizada, colega vereador. Nós, sim, bem disse, nós somos sal, e sal, e não só sal, como luz também nós devemos ser. Então, na discussão, eu não me manifestei, mas eu quero aqui dizer, colega vereador, que nós nos preocupamos, sim. E esses servidores que têm patologia, que têm problemas de saúde, eu tenho certeza que o poder público ele não vai virar as costas. Não é verdade, Elias? Se o Elias aqui, senhora presidente, tivesse algum problema, nós temos um decreto nessa casa, assinado por Vossa Excelência, onde tem um artigo que diz que o servidor, o vereador, ou alguém que tenha um problema de saúde, o caso de risco na família, que não é obrigado a vir. É legalizado por esta casa. Então, o servidor público também, ele poderá procurar o poder, a administração, e vai falar do seu caso. Não tenha constrangimento, não tenha vergonha. Pode procurar a prefeitura, procura o poder público, vai ser dispensado. Agora, se nós atendermos, como foi colocado antes, referente a todos esses que estão no grupo de risco, então, daí nós vamos causar a prefeitura, o poder público, não tem, assim, vai causar um sério transtorno, né, vereador? Então, assim, tem que ser analisado a patologia de cada um, a idade de cada um, e o gestor, eu creio, porque nós estamos aqui, já pensou, o gestor também ele tem problema de risco, ele também deveria, então, ser afastado, né? Como eu também, na minha família, tenho grupo de risco, então a gente se preocupa, eu fico preocupada com essa situação. Eu estou junto com vocês, servidores públicos, mas se o servidor público, nós deixarmos todos eles, esses de risco, todos acima de 60 anos, ou não é só pela idade, mas pela patologia de cada um, como que vai ser? Então, eu assim, quando eu disse, voltando ao seu requerimento, eu sei que foi votado, mas não é que a gente não se preocupa com esse servidor. Eu seria muito... eu não seria humana se fosse isso. Eu me preocupo, sim, porque eu vivencio isso em minha casa. E eu tenho certeza que, se eu falasse para a presidente, olha, presidente, eu não vou poder vir na sessão. Eu tenho que cuidar do meu esposo. Ela ia me atender, não é mesmo, presidente? Eu tenho certeza que o prefeito também vai atender a você, que às vezes tem constrangimento de ir até ele, não tenha constrangimento, procure o prefeito. Você que é do grupo de risco, que deve ficar em casa, fique em casa, mas fala com o prefeito, com a administração, com o chefe da secretaria, seu secretário. Eu tenho certeza, nós estamos vivendo uma gestão humanizada, sim. Obrigada, vereadora, pela parte. Eu gostaria de estar aqui também comentando sobre essas questões, sobre a fala do nobre colega e a sua fala agora, vereadora. Nós estamos aqui no nosso município, um município pequeno, onde conhecemos todos, um se conhece ao outro. E eu acredito que quem está nos ouvindo e nos assistindo está entendendo o fundamento dessa sessão, da fala de cada vereador, da seriedade de cada vereador. Nós não precisamos escrever na testa o que somos, o executivo muito menos. E o povo está aí para analisar o discurso de cada um aqui nesta casa, a fala de cada um, a preocupação realista de cada cidadão carmense. Eu represento a cada um e jamais iria usar essa tribuna para poder me beneficiar ou me aparecer politicamente.
os servidores, nós estamos junto com todos eles, a saúde, educação, obras, enfim, todos, o CRAS. Não é possível que nós, vereadores, vamos tapar os olhos, fechar os olhos, e muito menos o executivo. E cada cidadão carmense que está nos ouvindo sabe muito bem analisar a fala de cada um e de que forma está sendo feito. Vereadora, muito obrigada, mas eu não consigo entender como se pode usar discurso, querer se promover diante da dor, do sentimento, de tudo que nós estamos vivendo. Isso é ingratidão com o ser humano, com o momento que nós estamos vivendo. A dor é de todos, e somos solidários a todos. E estamos todos aí vigilantes. E todos eles, todos os servidores do município também são cientes disso, que temos regras, e essas regras vai ser cumprida. O executivo não vai abandonar. E nós estamos aqui firme e forte. Um abraço e muito obrigada, vereadora. Obrigada, senhora vereadora, por fazer parte junto comigo. E eu quero concluir, então, minha fala dizendo a todos vocês que estão nos ouvindo que estamos juntos com vocês, que somos solidários, sim, com essa dor, com essa preocupação que estamos vivendo a cada dia. E a cada final de tarde, a cada noite antes de eu deitar, eu agradeço muito a Deus por menos um dia de pandemia. Porque não é fácil para todos nós, não é fácil. Então, nós estamos juntos a todos e peço a vocês que se cuidem, cada um cuide do outro, por amor a você, por amor ao próximo, vamos nos cuidar. Meu muito obrigado. Presidente, por questão de ordem, como eu fui citado, eu gostaria de utilizar meu tempo. Senhora presidente, aqui quero parabenizar a vereadora Elisete, a qual eu tenho, às vezes tenho algumas divergências, mas eu tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência, ao esposo de Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe disso, a todos os vereadores, embora a gente pense diferente, mas a gente procura ter sempre o respeito. Eu digo, senhora presidente, como foi citado, que as pessoas se incomodam dizendo que talvez alguns estão se promovendo com a fala, mas eu não vejo quando a gente... Porque na minha fala, eu sei exatamente o que eu falei. Eu não escuto, não gosto de me ouvir, por isso que talvez muitas pessoas também não gostam de me ouvir também. Eu não gosto de me ouvir. Mas eu falei também sobre o período de pandemia, em fevereiro, que foi gastado 17 mil reais para ficar bisbilhotando a vida do povo, e ninguém fala disso. Para se promover, na verdade. Para se promover. Talvez a minha fala incomode e diga que estão se promovendo, mas não gastando dinheiro, a não ser o salário que a municipalidade me paga. Porque eu não sou ordenador de despesa, mas eu não utilizei de 17 mil para ficar bisbilhotando a vida das pessoas, pagando arrealdados. E eu não vi ninguém aqui do parlamento comentando, inclusive, nem cobrar se a resposta que eu fiz lá atrás, para não dizer que está sendo oportunista, porque eu não faço um trabalho imediatista. Quem conhece o meu trabalho sabe que o meu trabalho é feito pontual. Hoje eu vi um servidor, atendi um servidor, falando que vai começar, eu já tinha ouvido falar aqui, da questão do aterro sanitário, ele falou, olha, vai começar a melhorar e tal, e bem que você falava, e não sei o quê. Por quê? Porque é um trabalho longo, e eu não sou do executivo, eu não fui candidato a prefeito, eu não tenho orçamento para fazer, eu fui eleito vereador, portanto eu tenho que fazer a minha função, e se isso incomoda, candidate-se a vereador e venha sentar aqui para fazer a fala que lhe convier. O povo deu a todos nós, os 9 vereadores, justamente isso, a palavra parlamento, ela vem de fala. O instrumento que o vereador tem é a fala. Agora, se esse instrumento incomodar, meu amigo, vocês aí vão fazer que nem esses idiotas que estão atacando o STF. Está atacando a democracia. Atacar o parlamento, ataca a democracia. Atacar o executivo, não estou dizendo as ações do executivo. Estou dizendo que o poder executivo, o poder,
com o poder judiciário, não cumprir ordem judiciária. Isso é um absurdo. A decisão judiciária, o remédio para a decisão judiciária, Elias, é recurso. É recurso. Eu não gostei dessa decisão do juiz, recorre. Não gostei da fala do vereador Egídio, paciência, candidato, e tente ganhar dele a eleição e pronto, ele não vai falar mais aqui, vai ser uma palavra morta lá, no salãozinho dele lá, eu vou voltar para a vida comum, que é a minha vida mesmo. Agora, incomodar com a minha fala e não se incomodar com malversação do dinheiro público, senhora presidente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí as pessoas que estão nos ouvindo sabem interpretar não, sabe absorver exatamente o que nós estamos falando. Obrigado. Nesse momento, eu passo a palavra para o vereador Jaimésio, líder do prefeito. Excelência, senhora presidente, companheiros vereadores e vereadoras, funcionários da casa, pessoas que, porventura, estejam nos assistindo aos nossos trabalhos. Quero, inicialmente, aqui passar algumas informações com relação ao Executivo. Nós temos aí, apesar de todos, né, os problemas, os que afetam o município não para, as atividades, né, das secretarias de saúde, de obras, principalmente na questão do asfaltamento. Temos aí a Avenida Independência, Rua Castro Alves, Raposo Tavares, todas em obras, né, e de conclusão aí já do asfaltamento. Apesar de tudo isso, ainda se enfrenta em nosso município, enfrentamos juntos, né, eu acho assim que as discussões aqui colocadas pelos vereadores, nós enfrentamos junto isso, né, isso é um dever nosso, e que a pandemia, ela traz, né, várias responsabilidades e decisões, né, para o prefeito municipal. Existe uma questão muito grave com relação aos servidores, que são os contratados e que não estão exercendo, e já existe aí um manifesto do Ministério Público para que o Executivo venha a exonerar esses servidores. Então, eu trago aqui a mensagem do prefeito, que ele vai fazer o possível para que nenhum desses servidores que tanto precisa, né, desse salário, dessa remuneração que ele recebe, e que no momento desse ele vá ser, de repente, exonerado de sua função. O que nós precisamos, e eu tive conversando hoje já com a primeira-dama, e eu tive cobrança de alguns setores, a vereadora Ana Paula também teve as mesmas que eu tive, né, de alguns setores que, de repente, que possa ser maleável o horário de atendimento, né? Não há necessidade, de repente, a gente estar fazendo aglomeração, porque não adianta você isolar, os alunos não estão na escola, mas vários professores estão no mesmo local, então dá para se fazer aí uma escala, e eu tive cobrança disso, e eu vou levar isso ao Executivo, convido a vereadora Ana Paula e os demais vereadores, né, para que a gente possa achar uma solução para tudo isso. E apesar de tudo isso, ainda existe o Ministério Público, existe o Tribunal de Contas, que fiscaliza o Executivo. Olha, se o Executivo for dispensar todos os servidores da área de risco, ele vai dispensar 50% dos servidores. Na educação mesmo, vou falar só do setor onde eu estou, dá mais que 50%. Né? Então, a gente precisa, sim, ter um pouquinho de senso de responsabilidade de cada servidor. É uma atitude que o prefeito, se ele vai tomar ou não, se ele vai dar ou não, ele pode responder depois, mas que também o Executivo, o município, precisa dos servidores. Imagina a saúde, né? Fazer isso também. Eu não vi lugar nenhum, né, que foi dispensado todos os de risco, né?
É complicado. Eu conversei com o prefeito sobre isso hoje, né? E ele traz essa mensagem. Eu trago essa mensagem dele. Com certeza ele vai ter o senso de atender a cada caso, vereador Elisete, como Vossa Excelência tem colocado. Com relação ainda à saúde, nós temos aí a doutora Fernanda, que começou os atendimentos, tivemos alguns contratempos, mas hoje, né, segundo a secretária Fátima, ela voltou às atividades. No esporte, as atividades estão sendo passadas por vídeos online, né, vídeos aulas, então as atividades também continuam. E dessa forma a gente tem que saber encarar todos esses desafios. Sabemos que amanhã nós podemos ser cobrados, com certeza nós vamos ser cobrados, né? Mas sempre no debate, né, para que a gente possa resolver de melhor forma possível todas essas situações aí. Muito obrigado, senhor presidente. Comunicações parlamentares. Não tendo comunicações parlamentares, eu quero aqui, né, agradecer a todos a população que nos assistiram. Recebi aqui, Diógenes, vereador Diógenes, como Vossa Excelência mesmo viu, muitas mensagens, né, de apoio ao nosso requerimento, né? Então, a população ela está bem atenta, né, às nossas sessões, que está sendo transmitida só via online. Agradecer a todos. Quero aqui também mandar um abraço, né, para uma amiga minha que está nos assistindo, inclusive mandando várias mensagens, né? A irmã Zélia, sua família, está todo nos assistindo, mandando um abraço a todos, né? Agradeço a cada vereador, né, que está aqui hoje, agradeço pela fala de cada um. Sendo assim, eu dou por encerrada a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Carmen. Uma boa noite a todos.